a Rota do Turismo está com o Ricardo Shimosakai. Ele que é uma pessoa que trabalha com o turismo acessível. Como a gente está falando em viagens, não só para cadeirantes, mas para qualquer outro tipo de mobilidade ou também de deficiência visual, ou seja, é um turismo acessível, está precisando saber quem produz, quem ajuda você nesse turismo. Vou te apresentar hoje o Ricardo, que foi me indicado pela minha amiga Ira Maia, ela que é a mãe da Lina, que eu tive o prazer de estar entrevistando há pouco tempo, e agora, claro, ouvindo o seu conselho, vamos ouvir também o Ricardo. E ele me contou nos bastidores que já enfrentou muitos desafios em estar levando os turistas para hotéis ou atrativos ou até restaurantes que não estão adaptados a esse turismo. É isso mesmo, Ricardo? Boa tarde, é isso mesmo, né? Eu já trabalhei, né, com a questão de agenciamento de viagens, como uma operadora de turismo acessível, mas foi aí na prática que eu percebi que trabalhar nisso estava muito difícil, porque os locais não, os fornecedores, né, não estão preparados. Então, porque a agência operadora é só uma organizadora, né? Ela, Ela é um a- a- dos elos, né, Ricardo? é, ela vai organizar todos os fornecedores. Então, o transporte, a hospedagem, o atrativo, os passeios. Então, tudo isso precisam estar adequados, né? E o caso é que não estavam, né? Era difícil você criar um roteiro, um produto turístico que tivesse tudo acessível. Acho que, na verdade, acho que nunca consegui exatamente isso. Eu chegava É, num razoável, pelo menos, mas é o que eu falo. Por que que a Rota do Turismo nasceu? Porque eu percebi que cada segmento ele fala isoladamente. A agência de turismo, por mais que ela perceba que tem essa necessidade, ela não consegue induzir o restaurante, o hotel, que são outros elos da cadeia produtiva do turismo, a ver essa necessidade. Então, eu falei: opa, está faltando união e comunicação nesse segmento para estar unindo todos os segmentos do turismo para falar direto com o turista. Então, está faltando esses elos ouvirem mais o turista. apesar que eu também tive experiências boas, né, em destinos pequenos, né? Bonito, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, é um deles, onde o pessoal de lá é muito unido, né? O pessoal trabalha pelo destino. Vamos dizer que é, acho que é assim que eles conseguem crescer, pensando em conjunto, em cooperação pelo destino, e não só para o seu próprio negócio. E daí eu fui fazer um trabalho lá, é, por iniciativa dos guias, mas eu conversei com os receptivos, com o hotel, com os atrativos, e todo mundo estava a fim de se adequar para receber pessoas com deficiência. E daí, acho que é um dos destinos que, é, na época, né, que eu fazia as viagens, que tinha mais satisfação das pessoas com deficiência, dos turistas com deficiência. Eles iam lá e gostavam demais, principalmente pela hospitalidade, da forma como eram atendidos, né? Porque muita gente se preocupa muito com o material, com a estrutura, com a edificação, né? A rampa, o elevador, mas como bonito, pelo menos nos passeios, não tem nada disso, então o que eu coloquei como acessibilidade foi o atendimento, né? Principalmente dos guias. Então eu treinei e capacitei os guias de lá. Muito bem, você também presta consultoria. E por que que você começou?
Você tem algum problema de mobilidade? Eu comecei meio forçado, né? Vamos dizer assim, porque eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. A partir daí, eu me tornei um cadeirante, né? Um usuário de cadeira de rodas. E eu queria passear e viajar como eu sempre fiz. Então, eu fui buscar isso e comecei a ver os problemas, né? As dificuldades que eu enfrentava e eu ia tentando resolver isso sozinho, para mim. Mas aí outros colegas, né, com deficiência, eles começaram a ver que, de uma forma ou de outra, eu estava conseguindo fazer meus passeios e viagens. Então, eles começaram a ficar interessados, né, do que eu estava conseguindo fazer e começaram a pedir dicas, informações, né, até que eu resolvi trabalhar em cima disso para que então esses colegas pudessem ter o mesmo prazer que eu, né? Além de ser Você, uma oportunidade de negócio, né? Também. você teve que sentir na pele. E é isso E, que eu falo hoje para as pessoas, para os empresários e gestores públicos, que você teve um problema na vida, você era uma pessoa que a gente fala que é normal, né? Porque eu acho que de normal ninguém é. Você andava normal, né? E de repente, por um problema, por um tiro, você foi limitado à sua mobilidade. E aí você começou a enxergar aquilo que muitas vezes o próprio cadeirante ele já vem falando há muito tempo e as pessoas não ouvem. O que está faltando nessa comunicação, Ricardo? é, em 2001, vamos dizer que essa questão ainda era meio fraca, né? Eu lembro que nem em vagas de estacionamento você tinha isso direito, né? O E hoje em respeito, dia né? hoje em dia você praticamente encontra isso em todo lugar, né? Mas daí eu peguei, né, e pensei que isso deveria ser aplicado aí para os outros. Eu quis começar a estruturar, né, a questão do turismo acessível. Então, eu acho que, mas não, acho que não só eu consigo fazer isso sozinho, né? Eu preciso, na verdade, da ajuda das pessoas em reivindicar seus direitos, em ir ali na agência e cobrar no hotel e cobrar, fazer as cobranças assim. Não adianta ficar esperando, né, que o governo faça alguma coisa. Legislação a gente tem aos montes aí. Vamos dizer que não falta lei, falta ela Falta serem vontade. cumpridas. É, falta vontade, porque se eu for falar para você, acho que a maioria, não só do turismo, o turismo está dentro, mas a maioria não cumpre a legislação. Quer dizer, às vezes eles estão preocupados em cumprir a legislação, mas na verdade é daquilo que mais é, pode representar uma ameaça. Então a vistoria do bombeiro que vai impedir o funcionamento do seu negócio, né? É a vigilância sanitária, essas coisas pegam pesado, né? Ou se não que vá aparecer alguma coisa na mídia que vá denegrir aí seu estabelecimento, criar alguma confusão, daí o pessoal arruma. Agora, algo mais espontâneo no sentido que eu quero que esse pessoal vá viajar. Então eu vou ajustar, vou arrumar o meu negócio porque ele não está adequado. E hoje, Então, quantas pessoas estão nessa situação de a acessibilidade, que querem viajar, que você conhece? Você tem esses números? tem números do censo, né, de pessoas com deficiência. Agora, porque ele foi atualizado, o censo de 2010 falava em 45 milhões, mas ele foi ajustado, né, porque ele estava com os critérios muito, muito rasos aí.
acho que, se não me engano, agora está para uns 18 milhões de pessoas com deficiência. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que temos 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo. Porque eu sempre coloco que o turismo é uma coisa para o mundo inteiro. Então, a gente tem que Sim. considerar as pessoas com deficiência de outros países que podem querer vir a visitar nosso país, né? Então, não é só Ricardo, brasileiro. na sua consultoria, uma reclamação que a Lina fez, e eu até entendi. Quando as pessoas falam que elas têm um problema de deficiência, no caso dela, deficiência visual, automaticamente os hotéis, os restaurantes colocam esse turista em quartos especiais para cadeirante. Como que você tem orientado esses estabelecimentos a estarem se adequando a outros públicos? Porque nós temos deficiência de mobilidade, deficiência visual, e temos também a deficiência que vem através da terceira idade, que não tem nem problema de visão, nem de mobilidade, mas tem aquela coisa de andar devagarinho, algumas limitações. Como que você tem orientado esses estabelecimentos? Vai depender do tipo de estabelecimento, né? Mas vamos pegar aí, então, os hotéis. Então, eles têm uma porcentagem, né? São 10% do total de quartos, eles precisam ser acessíveis, né? E daí, colocar também, porque, por exemplo, pessoas com deficiência visual, elas não precisam exatamente da estrutura, a estrutura arquitetônica, né? Eu digo, de um quarto acessível. A pessoa com deficiência visual, auditiva, intelectual, eles podem ficar em qualquer quarto, certo? A questão de espaço vai mais para a pessoa com deficiência física. Agora, a pessoa com deficiência visual tem outras questões. Visual e auditiva, a dificuldade é a comunicação, a informação. Então, por exemplo, Os hotéis teriam que ter pessoas que fazem a linguagem de Libras e teria que ter uma pessoa para estar acompanhando esse turista e fazendo a demonstração do que ele vai estar encontrando. De um lado, do deficiente visual, esse para estar levando eles, para estar apresentando, e do lado da pessoa auditiva, através de sinais. Seria isso. Então, é pessoas com mais ou menos. conhecimento. Não, mais ou menos, porque acho que as pessoas, quando se falam em pessoa com deficiência visual, a maioria das pessoas pensam em braille, e quando fala de pessoas com deficiência auditiva, é Libras. Também. Só que não é só isso, entende? Uma pessoa cega, por exemplo, você tem que treinar a camareira, por exemplo, a ela saber arrumar o quarto de uma pessoa com deficiência visual. Tá? Se o cego pegou e deixou a camisa dele ali em cima da cama, se a camareira for lá e tirar a camisa dele de cima da cama, depois ele vai ficar Bagunça perdido, ele não tudo. sabe. Então, é, às vezes são coisas simples, mas não vem só, então, do braille para o cego. Tem várias outras coisas também para o surdo. Como é que tá? Vamos pegar a questão da segurança, da emergência. Onde é que estão os alarmes? Né? Cadê alarme? Você tem um alarme, não adianta ser uma sirene, o surdo não vai escutar. Como é que é a campainha do seu quarto? Tem uma campainha luminosa, porque é assim que o surdo vai conseguir perceber. Não adianta você bater na porta ou tocar a campainha, ele não vai perceber. Então, tem outros recursos para que eles possam se adequar. Na verdade,
Acho que eu sempre coloco que as pessoas contratem um profissional experiente para dar orientações, né? Porque tem vários detalhes aí para colocar, que é você tentando fazer isso sozinho, ou como muita gente busca, quando fala em acessibilidade também, o pessoal busca um arquiteto, pensando que o arquiteto vai resolver tudo. E o arquiteto, ele não, na verdade, do que ele sai da faculdade, a faculdade ensina muito pouco, ou quase nada, né? Agora, faz pouco tempo que foi exigida para os cursos de arquitetura a ensinar sobre desenho universal e tudo mais. Faz pouco, uns 2 anos aí, mais ou menos. Então, a grande maioria dos arquitetos, se eles sabem acessibilidade, é porque eles foram buscar informação por conta própria, porque na faculdade ninguém ensinou eles direito. No Brasil, você conhece muitos outros profissionais que estão atuando junto com você? Não, também não. O negócio ainda há poucos profissionais, se bem que eu vi um crescimento de profissionais, mas também de falsos profissionais, vamos dizer assim, ou profissionais muito com um nível muito baixo, assim. Eu já fui em vários lugares onde eu comecei a apontar alguns problemas de acessibilidade, e a pessoa ficou indignada, assim, porque ela disse que tinha contratado um, um profissional de acessibilidade para adaptar o lugar. Eu falei, olha, Um se, exemplo desse problema, Ricardo. por exemplo, um hotel, uma vez eu fui visitar um hotel que o gerente, ele falou que havia passado ali uma arquiteta que se apresenta como uma profissional em acessibilidade e ela adaptou um quarto e só que depois disso ninguém mais, nenhuma pessoa com deficiência reservou esse quarto. Daí eu fui ver então onde estava o problema. Então fui investigar ali e realmente estava tudo dentro da norma. Não tinha nada de errado na norma. Só que a pessoa colocou, deixou somente uma cama de solteiro no quarto. E a pessoa com deficiência, ela geralmente viaja acompanhada, seja por necessidade, às vezes é um tetraplégico, por exemplo, que ele precisa de alguém que dê cuidado, ou por conveniência, viaja com a namorada, a esposa, a irmã, amigos que vão dormir junto. Então, a pessoa que vai usar um quarto single é a minoria. Então, tinha espaço ali para deixar uma cama de casal. Era só dar uma ajeitada no mobiliário, certo? Que você conseguia colocar a cama. Então, eu falo que essa arquiteta, ela conhece de normas. Mas Ela, as quem sabe, ela, regras. ela tem as normas, a norma de acessibilidade, ela tem decorado melhor do que eu. Só que ela não conhece o público para quem que ela está fazendo isso, certo? Então, é preciso conhecer a pessoa com deficiência, é preciso saber quais são os hábitos, quais são as preferências, as necessidades, e não só ficar batendo regras ali que estão em normas, em leis. Normas e leis têm muitas falhas também, elas não são perfeitas. Ricardo, algumas dicas, porque a gente sabe que quando as pessoas elas se encontram com pessoas com deficiência, muitas delas se constrangem, outras ficam com dó. Dá algumas dicas para a gente de como atuar nesses casos. O que não fazer de jeito nenhum e o que fazer, por favor. O que é um pouco difícil colocar assim de forma genérica, né, uma dica para pessoas que são diferentes, né?
Eu sou diferente de muitos meus colegas. Mas então o que fazer? Pergunte para a pessoa, por exemplo, num hotel também, né? Uma, uma pessoa da recepção, ela comentou um caso em que uma vez foi uma cadeirante ali e daí ele pegou e levou ela, foi empurrando a cadeira, levou ela até o quarto, né? E a hóspede achou aquilo maravilhoso, né? A atenção dele e tudo mais. Então ele falou, então é isso que eu devo fazer, né? Então, na próxima vez, quando foi um rapaz ali, um cadeirante, ele já não pensou duas vezes, ele pegou e foi empurrando a cadeira da pessoa até o quarto. E o rapaz falou, não, que isso? Fala, não quero que você me empurre, não. Fala, me mostre, me fale onde é o quarto que eu vou sozinho. E ele falou, eu falei, o que que eu faço? Fala, pergunte. Fala, você quer que eu te leve até o quarto? Fala, não me ajude. Muita gente, às vezes, quer ter essa sensação de independência, ou, como eu, por exemplo, eu gosto de ter a sensação de independência. Se eu não consigo, se eu acho que eu não vou conseguir, ou eu peço ajuda. Eu nunca vou deixar ficar na mão, vamos dizer assim. Ou é porque também eu não confio, né? Dependendo da pessoa, da situação, ela não sabe me ajudar. Eu dirijo, né? Eu tenho um carro, eu coloco minha cadeira sozinha no carro em menos de um minuto. Com ajuda, leva uns 5 minutos. Eu Por quê? imagino. Por quê? Porque geralmente as pessoas que querem me ajudar, elas não sabem como desmonta. E eu tenho que ensinar ali. E daí a pessoa, quando vai colocar a cadeira dentro do carro, às vezes bate a cadeira no carro, risca a cadeira. E já Então, vai o Ricardo ficar bravo. daí eu falo, né, então, quando as pessoas vêm querer me ajudar, eu falo, você já fez isso alguma vez? Geralmente a resposta é não. Falei, então, olha como eu vou fazer para primeiro você aprender. Em uma próxima oportunidade, você já vai saber como é. E daí eu pego e faço, né? Daí muita gente fala, nossa, sai a roda, e tudo mais. Mas, então, às vezes, eu prefiro que colocar sozinho, porque eu faço isso há anos, não é um sofrimento, e ainda preservo minha cadeira e meu carro, além de ser mais rápido. Verdade. Bom, Ricardo, para finalizar, o que falta então para a gente melhorar a comunicação do segmento de turismo entre turista e empresários do turismo e também os gestores públicos? No que a Rota do Turismo pode ajudar vocês? É, é um, é um caminho, acho que difícil aí, mas é o Não é pessoal se abrir, né? impossível. Não, é que falta visão, né? Acho que do setor do turismo para acreditar. Acho que o pessoal não acredita, né? Que as pessoas com deficiência possam ser um nicho de mercado muito promissor, porque, na verdade, o que o pessoal está interessado é em ganhar dinheiro, né? Além de atender bem, mas se o meu atender bem não der dinheiro, eu não quero, né? Então, acho que então, se o pessoal é, a- acreditasse, enxergasse, a gente tem exemplos de que isso dá dinheiro. Um mercado que eu dou como exemplo e que eles deitam e rolam conosco, vamos dizer assim, é a indústria automobilística. Então, se você for ver hoje em dia, todas as concessionárias têm acessibilidade, têm banheiros, têm rampas, tem um pessoal preparado para atender a gente. Eles participam muito em feiras do segmento da pessoa com deficiência, anunciam em revistas especializadas. Então, eles estão ali gastando dinheiro.
que é o investimento, né? Só que eles têm a contrapartida, porque é, o número de pessoas com deficiência que compram carros é muito grande, né? E o que que mudou, né? Porque pessoas com deficiência existem, na verdade, desde a pré-história. Então, a gente existe desde sempre. Mudou foi que a gente passou a ter atenção, né? E a gente passou a ser enxergado como um consumidor. Então, o turismo precisa enxergar a gente como um consumidor, em que a gente... Então, é nisso que a Rota vai ajudar. Nós vamos dar É, visibilidade para vocês e fazer com que gestores públicos e empresários acordem, meninos. Estamos aí, né? isso mesmo. Acho que esse é o principal. E ouvir, né? Porque muitos colegas, pessoas com deficiências aí, hoje em dia já têm passeado bastante, viajado bastante. E eu sempre insisto com meus colegas em quando você não encontrar alguma coisa que esteja legal, que esteja bem, que esteja precisando dar uma arrumada, é para falar com o responsável. Então, se vocês receberem alguma crítica, reclamação, orientação, que cumpra isso, né? Se ela foi Ricardo, feita, é porque a coisa precisa melhorar. legal. Para quem quiser, então, contratar a sua consultoria ou para as pessoas com deficiência que queiram contratar o teu serviço para estar auxiliando eles a descobrirem lugares fantásticos, qual o seu contato? Bom, agora meu site, minhas redes sociais e tudo mais, se você procurar Ricardo Shimozakai, você vai encontrar. Mas como esse nome ainda às vezes é difícil para o pessoal conseguir guardar, se você entrar pelo domínio turismoadaptado.com.br, você vai cair no meu site, dali você tem e-mail, tem meu Instagram, tem meu YouTube, tem o blog, um monte de informação, além das consultorias, cursos, palestras, aulas, treinamentos e tudo mais, que é para dar um jeito no turismo. No turismo e nas empresas em geral, né? Porque eu ampliei o foco, era bastante focado no turismo. Hoje em dia estou para acessibilidade e inclusão de uma forma bem ampla. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito gostoso de falar com você e de ver que eu acredito que nós estamos no caminho certo. Sim, não, eu não tenho dúvidas, quer dizer, poderia estar mais certo. A gente sempre vem evoluindo, mesmo que numa velocidade menor do que eu gostaria. Mas a evolução é constante. O que eu quero é dar uma acelerada nisso. Muito obrigada, Ricardo. E nada, um abraço. Fica com Deus.